Não é algo complexo, mas eu criei uma fórmula de riqueza. Resumindo em termos simples, são apenas 6 passos. Eu sou o Jasprit Singh do MinorityMindset.com, onde pensamos em riqueza como menseiras. Eu percebi que tinha algo errado. Eu me enganei? Eu achava que estudando e obtendo um diploma, ganhava-se mais dinheiro. Então, via uma correlação direta. A nota determina a renda. Ao questionar as coisas, percebi que tudo o que me disseram é uma mentira. Não dá para exibir meu portfólio de ações ou imobiliária como se fosse um cinto da Gucci, e a maioria prefere as aparências do que a coisa real que te enriquece. E isso reflete a mentalidade. Aquilo que você tanto fala, sua mentalidade, deve focar em: quer saber de uma? Eu quero ficar rico. Como investir sem que se torne perda de tempo ou um outro emprego? Bem, veja só. A maioria de nós, inclusive eu, não aprende nada sobre dinheiro. Nos dizem: estude, pegue um diploma, consiga um emprego e descubra tudo sozinho. Então, o que acontece é que muitos acabam sem dinheiro, enfrentando dificuldades financeiras, sem nunca entender o porquê. O que você deseja alcançar financeiramente na sua vida? Depois você tem que sair e descobrir por conta própria, pois a faculdade nunca vai te ensinar isso. Vi meus pais trabalharem duro todos os dias. Se meu pai folgava sábado e domingo, era um feriado prolongado. Assim, não convivi muito com eles enquanto crescia. E eles sempre me diziam que eu tinha que ser bem-sucedido. E eu concordava plenamente, porque queria retribuir aos meus pais, ajudá-los a se sustentarem. Então pensei: ok, se quero ser bem-sucedido, devo seguir os passos que me disseram. Quais são? Ir para a faculdade, conseguir um bom diploma e emprego. Para mim foi me tornar médico. E ao longo do caminho, na faculdade, percebi que algo estava errado, algo não batia. E realmente aconteceu. Eu estudava para a faculdade de medicina e, enquanto isso, comecei a ler outros livros de negócios e finanças. Lembro bem, estava na biblioteca estudando e entrei no Google e pesquisei as pessoas mais ricas da América. E você vê pessoas como Steve Jobs, Warren Buffett, Bill Gates, Mark Zuckerberg. E fiquei: que coisa. Nenhum deles é médico. Nenhum deles seguiu aquele caminho tradicional, sabe, conseguir um diploma, um bom emprego. Estou deixando passar alguma coisa? Porque pensei que, se você vai para a faculdade e consegue um bom diploma, pode ganhar bastante dinheiro. E se você se esforça mais na faculdade, tira notas melhores, você ganhará ainda mais dinheiro. Então, eu achava que havia uma correlação direta entre suas notas e sua renda. Comecei a questionar as coisas e percebi que isso talvez não estivesse certo. Conforme se aprofunda, percebe que tudo o que te disseram é uma mentira. Isso me levou a uma jornada emocional dolorosa para aprender sobre dinheiro, empreendedorismo e como realmente enriquecer. Essa foi minha fase inicial, então precisei aprender. Minha primeira experiência prática foi ao criar minha empresa de eventos na faculdade, porque no ensino médio trabalhei em casamentos indianos, conhecendo muitos DJs. E quando estava no ensino médio, esses DJs diziam: ei, cara, você conhece muita gente. Que tal organizarmos uma festa para adolescentes para seus amigos do ensino médio? Pensei: tudo bem, por que não? Aí comecei esse pequeno negócio de festas para adolescentes no ensino médio e fui para a faculdade. Não sabia o que esperar porque meus pais não foram à universidade aqui. Eu pensava que todo mundo ia para a faculdade para estudar bastante e se tornar alguém importante. Chego na faculdade e todo mundo está festejando. Eles estão gastando dinheiro que nem tem em álcool. Estão bebendo. Eu não bebo. Eu não fumo. Não gostava de festas, mas eu precisava de algo para fazer nas noites de sexta-feira. Então pensei: por que não levo esse negócio de festas para adolescentes que tinha no ensino médio para a faculdade? E foi o que fiz no meu primeiro ano. Eu tinha 17 anos. Comecei a bater na porta de cada clube, local para eventos, bar, restaurante, perguntando se eu poderia organizar uma festa lá. Alguns diriam sim, vai custar $10.000. Alguns diriam sim, vai custar 20 mil. Eu não tinha esse dinheiro, certo? Mas então, 1 ou 2 disseram: você pode fazer aqui. Não vamos te cobrar nada. Basta nos dar metade do dinheiro arrecadado. Eu disse: ok, comecei meu negócio. Então, comecei a ganhar dinheiro e tinha economias, passei a ler livros de negócios e todos diziam: pessoas ricas investem em imóveis. Não entendia o significado, não conhecia investidores imobiliários. Meus pais não são investidores, mas percebi que, se pessoas ricas investem em imóveis, talvez eu devesse fazer o mesmo.
Isso foi logo após a crise de 2008 e, estando em Michigan, vi o quanto o setor imobiliário sofreu. Então, ao me preparar para o exame de medicina e entediado, comecei a pesquisar no Google. Enquanto estudava para o exame, lia sobre as pessoas mais ricas da Forbes. Nenhum deles eram médicos e não seguiram caminhos tradicionais. Isso me inspirou a investir em imóveis. Assim, entre as sessões de estudo, comecei a me interessar por imóveis. Em 22 de agosto, fiz o teste de admissão MCAT e no dia seguinte, realizei meu primeiro investimento imobiliário. Quantos anos você tinha? 19. Caramba! Foram $8.000 para o investimento, o preço do apartamento. O apartamento custou $8.000? 8 mil. Como conseguiu um apartamento por esse valor? Isso foi logo após a crise de 2008. Foi uma execução hipotecária? Sim, execução hipotecária e aquele mesmo condomínio, antes vendido por cerca de $150 mil, entrou em negociação. Estava à venda por $8.400. Fiz uma oferta de 4 mil. Baixaram para 7 mil e, ao tentar reduzir mais, soube que tinham outra oferta. Para não perder, ofereci $8.000. Comprei por 8 mil. Investi alguns milhares em obras e aluguei por $600 mensais. E agora, impressionado, percebi o que era o empreendedorismo. Nunca ouvi esse termo até a faculdade, mas gerenciava uma empresa de planejamento de eventos e comecei a aprender sobre empreendedorismo. E agora tenho um condomínio gerando renda quase passiva. Digo quase, porque errei muito no início. Mas agora penso, nossa, essa coisa de investir é algo único, porque nunca aprendi na faculdade. Os professores não ensinaram isso. Mas por que me esforço tanto na faculdade? Bom, eu quero ser médico para ganhar dinheiro no final. Daí tive esse dilema emocional. Por que me tornar médico? Ok, quero fazer meus pais felizes. Quero ser bem-sucedido. Mas realmente quero ser médico? Talvez. E agora começo a questionar minhas crenças. Porque se me tornar um médico, como você ganha dinheiro? Você trata pessoas. Eu tenho essa mentalidade empreendedora. Quero ser bem-sucedido. Como se ganha mais dinheiro? Você trata mais pessoas. Então isso se torna um dilema, porque se estou tentando maximizar minha renda como médico, tenho que maximizar quantos pacientes vejo. Talvez isso signifique que não consigo dar o melhor valor para cada paciente individualmente, mas como humano, quero oferecer o maior valor possível. Não comecei a enfrentar um dilema onde talvez esteja me tornando médico pelas razões erradas. Interessante. Então eu conversei sobre essa ideia com meus pais. Eu não quero ser médico. E eles não gostaram mesmo. Meu pai estava bravo e minha mãe furiosa. Levou cerca de 1 ano e meio para minha mãe acreditar que seu filho não ia ser um médico. Ah, cara. E quando eu digo que foi difícil, meus pais contaram para todos os amigos deles. Que você não ia ser médico. Isso. Eu recebi ligações de familiares distantes. Como assim? Você é uma desonra para sua família. Exatamente. Ouço isso repetidas vezes, mas pensava, isso não é para mim. Então, percebi que há mais por trás disso. Agora, ao adentrar o caminho da educação financeira e aprender mais, vi que fui enganado. Nos ensinam a buscar um diploma e emprego para subir na hierarquia corporativa. Bem, pessoas ricas não fazem isso. Elas não buscam subir na hierarquia corporativa, mas trabalham para ser proprietárias da escada. Nem sabia que isso era possível. Agora pode-se almejar a hierarquia corporativa e, simultaneamente, ser dono dela. Contudo, é uma mentalidade diferente. Ensinam a maioria de nós a obter um diploma para ascender na hierarquia corporativa e ganhar mais. Mas confiando só no salário, você fica a um passo do declínio financeiro. Perdendo o emprego ou a capacidade de trabalhar, sua renda cessa. E agora? Correr atrás de outro cargo? Talvez você tenha algumas economias para ajudar a se sustentar. Se não economizou, só gastou o tempo todo e não tem economias, está realmente em apuros. Sim, daí você entra em dívida no cartão e tenta descobrir como fazer as coisas funcionarem, mas quando se dá conta, já é tarde. É aqui que precisa ser proativo. E penso, isso é absurdo. Por que nunca me ensinaram isso? Nunca me ensinaram sobre riqueza ou investimento. Não me ensinaram essa educação financeira. Por que omitiram isso? Percebi então que manter as pessoas deseducadas financeiramente é lucrativo. É rentável mantê-las pobres. Interessante. Qual você diria que é o principal sistema que mantém as pessoas pobres, então? Isso se resume a muitas coisas. Os bancos lucram quando você é financeiramente ignorante, porque incentivam a economia bancária.
e te mantém endividado por consumo. Se os bancos vivessem conforme o próprio conselho de economizar, estariam perdendo dinheiro. Ao depositar $1.000, esse valor é um passivo para eles. Um ativo coloca dinheiro em seu bolso. Um passivo o retira. Quando o banco tem seu dinheiro, isso é um passivo para ele, então querem se livrar disso o mais rápido possível emprestando, pois é um investimento para o banco. Eles não querem ficar com o dinheiro, mas querem que você faça isso. Eles querem que você deixe o dinheiro lá para eles, certo? Exatamente. E o que acontece com seu dinheiro parado? Está perdendo valor pela inflação. A cada dia que seu dinheiro fica no banco, você fica mais pobre. Curioso, fiz um vídeo sobre isso em 2016 e viralizou. Era chamado "Você certamente ficará sem dinheiro se fizer isso". Eu falava sobre a inflação de 2 a 3%. Se guardar seu dinheiro no banco, estará sempre perdendo valor. E hoje temos inflação de 8,5%. As pessoas estão percebendo que é um problema. Com o banco pagando apenas 0,1% ou talvez 0,5%, você mal ganha algo. Por outro lado, eles emprestam a 5%, 6%. O banco não quer manter dinheiro na poupança, pois isso é um passivo. Preferem que você gaste no cartão de crédito deles, cobrando de 18% a 25% de juros a cada dólar gasto. Os governos desejam que você se mantenha financeiramente ignorante, pois assim, sendo funcionário e consumidor, paga-se mais impostos. Funcionários e consumidores sabem que pessoas ricas não pagam impostos, o que causa irritação. Mas muitas vezes não entendemos o porquê e ficamos irritados pelos motivos errados. Sim, mas quanto mais você ganha como empresário, até ficar extremamente rico, sinto que paga muitos impostos. Sim, e tem muitas coisas legais que você pode fazer para pagar menos impostos. E existem diferentes maneiras de investir seu dinheiro a fim de reduzir a carga tributária. Vou te dar exemplos. Começarei com isso. Elisão e evasão fiscal são conceitos semelhantes com resultados distintos. Isso se aprende no início da faculdade de Direito. Evasão fiscal é ilegal. Você vai para a cadeia. Elisão fiscal é legal e depois você é odiado por fazer isso. Mas é assim que funciona. Você joga dentro das regras do sistema. Estudando a Receita Federal, você vai conhecer as regras do jogo. E os que entendem essas regras são os que têm dinheiro para bons contadores e advogados. E você não é contador, mas estudou... Estudei bastante sobre lei tributária. Então, pessoas ricas entendem como isso funciona. Jogam dentro das regras e pagam pouco ou nenhum imposto. Quais são 3 coisas que pessoas que ganham $500 mil ou mais deveriam estar fazendo para minimizar os impostos? Vamos lá. Eu presumo que você possua alguma renda, seja fazendo bicos ou como empresário. Se ganhar $500 mil, suponha-se que é lucro, será tributado sobre isso. Se retirar um salário, também incide imposto. A questão é, o que constitui uma dedução fiscal? Melhor perguntando, como fazer algo ser dedutível? Pois qualquer coisa pode se tornar dedução se souber torná-la tal. Essa é a reflexão necessária, pois sem renda não há imposto. É isso que os ricos fazem, e darei um exemplo prático. Vou te mostrar como as pessoas conseguem isso em menor escala. Elon Musk é o maior exemplo. Ele nunca recebeu um salário na Tesla, mas foi remunerado com opções de ações, que foram emitidas igualmente. Antes de tornar-se pública? Eu acho que foi por volta da época em que se tornou pública, ou talvez um pouco antes. Ele tem recebido opções de ações há tempos, mas as opções que ele recebeu originalmente eram de $6 cada. Então, quando a ação valorizou para $1.000, ele recebeu milhões dessas opções. Agora, ele tem muito dinheiro no papel, porém não na sua conta. Então, em vez de vender e obter renda, ele vai ao banco e propõe: "Ei, eu tenho opções de ações que valem bilhões. Pode me dar um empréstimo a 3, 4, 5% de juros?" Nenhum banco vai recusar isso devido ao seu valor de bilhões de dólares. Você pode reduzir o número, mas nenhum banco vai recusar. Pegando o empréstimo, ele paga 3 a 5% de juros. E se sua empresa crescer, o valor de suas ações aumenta 6%. Ele lucra, sem precisar sacar dinheiro, retirar renda.
pagar impostos. E agora pode gastar, viver livremente, comprar o que desejar, usufruir da riqueza sem pagar imposto. Então, ele evitou vender as ações, pois, se o fizesse, incidiria em imposto de renda. Em vez de vender, conseguiu um empréstimo bancário, livre de impostos. Ao fazer um financiamento imobiliário, adquire-se uma dívida, que não é tributável nem considerada renda. Refinanciando sua casa, o dinheiro em bolso também não é renda. Paga-se imposto sobre renda, por isso, como dono de negócio, deve-se estrategicamente evitar ter uma renda. Claro que você precisa de dinheiro para gastar, mas como usar sua renda estrategicamente para custear seu estilo de vida? Claro que deve ser dentro das regras, então consulte um contador. O governo quer incentivar as pessoas a jantar fora, pois os restaurantes foram muito afetados pela pandemia. Eles criaram uma dedução fiscal de 100% em alimentação até 2022. Então, se você sair para comer com sua equipe, terá essa dedução. Eu estava em San Diego, em Los Angeles, mas numa viagem de negócios de 2 meses para San Diego com meu sócio. Precisei alugar um carro. Eu escolhi o Ford Mustang que sempre sonhei ter. Era meu carro dos sonhos quando criança. Então, consegui um conversível pelo período de 1 ano. Legal. Nós precisávamos ir a reuniões de negócios, explorar San Diego e fazer essas coisas. Minha sócia, que é minha esposa, e eu estávamos hospedados num Airbnb local. Essas despesas são deduções fiscais para o negócio. Estava lá a trabalho. Como empreendedor, tudo é trabalho. Mas a questão é, como gastar o dinheiro de forma a obter deduções fiscais? Mas é preciso ser esperto aqui, pois não convém despender $500 mil para economizar 150 mil em tributos. Meu contador sugeriu ano passado, Jasprit, compre uma G-Wagon. Como assim? Eu não quero comprar esse carro. Por que isso? Ele disse, está rolando essa dedução fiscal que diz que se você sair e comprar um carro pesado, ainda está valendo nesse momento. Se você comprar um carro pesado, você pode deduzir até 100% do valor desse veículo. Sério? E como influenciador, você pode afirmar que precisa de um G-Wagon para sustentar seu estilo de vida. E isso é permitido pelo Código Tributário. Eu pensei, não quero gastar 150 mil em um carro que não preciso, só para economizar 50 mil em impostos. Então você tem que ser inteligente aqui e saber o que é certo para você, e não gastar seu dinheiro só para economizar um pouco. Certo. Então é preciso conhecer as estratégias certas que funcionam para você. E as coisas mudam com o tempo. Sendo assim, o ideal é contratar um contador fiscal ou consultor tributário, que mais do que declarar impostos, vai te orientar sobre onde gastar seu dinheiro, que vai te informar sobre benefícios vantajosos no ano corrente e o seguinte, e quando será mais propício gastar ou receber dinheiro. E tudo isso é um jogo. E isso é exatamente o que as pessoas ricas entendem. Tudo isso é um jogo. E muitos realmente odeiam isso. Ah, essa pessoa não está pagando impostos. Aquela determinada pessoa não está efetivamente pagando impostos. Mas, no fim das contas, o que você realmente tem que lembrar é que uma outra pessoa escreveu o Código Tributário. Sim. Tudo o que as pessoas fazem é tentar aprender. Esse é o Código Tributário. O que eu faço? Então entramos em outras questões filosóficas. Quem aproveitará melhor 100 mil? O governo ou eu? Com esse dinheiro, posso contratar 1 ou 2 funcionários. O governo vai gastar esse dinheiro e apenas uma pequena parte realmente ajudará as pessoas. Sou totalmente a favor de ajudar pessoas. Isso é muito importante. Ao alcançar 1 milhão de inscritos no YouTube, levei minha equipe a uma loja de professores e perguntei se poderíamos comprar tudo. Após todo o período da pandemia, muitos desses negócios sofreram durante o ensino remoto. Eu perguntei se poderia comprar tudo, e responderam que precisavam de algumas daquelas coisas para os professores. Então, saímos e compramos bastante coisas na loja. Igual o Mr. Beast. Igual o Mr. Beast. Foi um vídeo divertido. Compramos uma boa quantidade, levamos para uma escola em Detroit e doamos. E eu perguntei ao diretor, que é meu amigo, quantos professores tem? E dei um cheque de $500 para cada professor dele para ajudá-los a apoiar seus alunos. Doar é importante, mas isso nos remete àquela questão fiscal de quem administra melhor o dinheiro. Empreendedores trabalhando para criar mais empregos e produzir mais valor, ou o governo, que pode não ser tão eficiente com o dinheiro. Com certeza. Sim,
Então, você começou a entrar no ramo imobiliário cedo? Ainda é um grande investidor? Ou qual é sua abordagem agora? Comecei a investir em imóveis aos 19 anos acidentalmente. Enfrentei muitas dificuldades. Lembro de contar ao meu pai: "Ei, quero investir em imóveis." Ele me chamou de burro e me mandou ir estudar para ser médico. Então, comecei a investir em imóveis e continuei comprando casas. Lembrando que isso foi após a crise de 2008. Eu comprava casas por uns $30 mil em boas regiões. Os preços subiram para 50 mil e pensei ser muito dinheiro por uma casa. Eu não sabia de nada, certo? Era o que eu via. Para mim isso era caro, mas continuei comprando. Embora não tanto, pois estava com outros negócios também. Percebi que ao investir em imóveis, meu objetivo é obter um retorno anual de 7% ao ano. Ou seja, 7 centavos por dólar investido em fluxo de caixa. Portanto, investindo $100 mil, espero lucrar 7 mil por ano. Bem, como empreendedor, estou tocando algumas empresas, inclusive a Market Briefs. Agora estou na posição de decidir o que fazer com o dinheiro. Investir em imóveis para um retorno de 7, 8% ou na Market Briefs para um desconto fiscal maior? Porque se gasto em publicidade, marketing, mais funcionários, o lucro diminui, mas a empresa pode crescer mais rápido que 7% ao ano. Então, atualmente, invisto mais do meu dinheiro em Market Briefs porque sou apaixonado por isso. Amo o ramo imobiliário. Adoro revitalizar casas, edifícios e ajudar a construir bairros. Mas a Market Briefs tem um valor diferente, tornando as notícias financeiras acessíveis, já que não cresci aprendendo sobre dinheiro. E a CNBC parecia legal, mas nunca entendi nada do que acontecia lá. Eles usam termos confusos. É uma forma de tornar a educação financeira e as movimentações do dinheiro mais acessíveis às pessoas, porque percebo a importância disso para mim. Quanto mais converso com alguém, mais eu ouço: "Meu Deus, queria ter aprendido isso quando era mais jovem." Sim, eu também. É importante para mim divulgar essa mensagem. É tão necessário. Não é algo complexo, mas eu criei uma fórmula de riqueza, que simplifica a algo quase matemático. Você pega a sua renda, subtrai as despesas, e isso equivale aos seus investimentos mais economias. Renda menos despesas equivale aos seus investimentos mais economias. Se quer se tornar rico, depende de ter mais investimentos. Suas economias não estão lá para te enriquecer. Elas estão lá para te proteger contra uma emergência. Seus investimentos são o que te enriquecem. Então, se você quer se tornar rico mais cedo, ou se quer se tornar mais rico, você precisa de mais investimentos. Como você faz isso? Bem, se a sua renda menos suas despesas é matemática básica. Ou aumente sua renda, ou diminua suas despesas, ou faça ambos. Então essa é a fórmula final. Independentemente da idade, estes são os 6 passos que você vai querer seguir. Antes de iniciar os 6 passos, qual a mentalidade necessária? O primeiro passo é a mentalidade. Esse é o primeiro passo. É por isso que me chamo de a mentalidade da minoria, porque acredito em pensar diferente da maioria. Porque se você seguir o que a maioria faz em 80% a 90% das situações, provavelmente está fazendo algo errado. E ficará endividado e pagando empréstimos pelo resto da vida. A maioria das pessoas está falida. A maioria vive de salário em salário, afundando em dívidas, sem nenhum ou quase nenhum investimento, infeliz e miserável, não gostando dos seus empregos. Não estou exagerando. Estes são números estatísticos onde mais de 50% das pessoas se sentem assim. Então, se continuar fazendo como os outros, acabará igual a eles. E é por isso que agora você quer pensar diferente e tentar descobrir o que é certo para si próprio e começar a se educar. Porque quando se trata de mentalidade, a primeira coisa a entender é que é possível. Se está sentado aí dizendo que não é possível para alguém como você, alguém com seu passado, seus pais, seja o que for, não poderá ser bem-sucedido. Eu te garanto 100% que você não será capaz de ser bem-sucedido. Porque não dá para mudar seu resultado sem mudar a sua mentalidade. Isso é importantíssimo. E na entrevista anterior, discutimos a mentalidade versus o conjunto de ferramentas. E como, geralmente, as pessoas acham que lhes faltam as ferramentas, quando na realidade, para 90% das pessoas, o que falta é a mentalidade certa. Com ela,
percebe-se que as ferramentas necessárias estão ao seu redor. Primeiro, acredite na sua capacidade. Ao fazer isso, essa confiança influenciará suas escolhas. Se pensar, talvez eu consiga ter sucesso sim, buscará conhecimento no YouTube ou em outras fontes sobre como alcançá-lo. Ao assistir vídeos, você talvez maratone e comece a perceber: consigo fazer mudanças na minha vida e na forma como eu penso. Preciso mudar minhas ações e fazer mais no meu dia. Preciso parar de assistir tanta Netflix e ler. Talvez começar com livros de negócios que agreguem valor. Eu tenho tantos e há tanto valor num livro de R$20. Baixa o Audible, escolhe os principais títulos e inicia a leitura. Vai aprender tanto. Ao começar a ler, pode não ter muito sucesso inicialmente, mas a ação ensina, pois experiências são excelentes professores, mesmo errando. Eu aprendi com meus erros, sem mentor ou orientação. Não tinha familiares investidores, nem pessoas me instruindo sobre empreendedorismo. Eu cometi muitos erros assim como você. Aprendemos errando. E talvez você faça um curso e pense: quero aprender isso. Estou tentando construir este negócio, conseguir um emprego melhor ou um aumento, mas estou fazendo algo errado. Você leu livros, encontrou um curso, investiu dinheiro e agora está mais consciente. Continua tentando e com o tempo percebe: meu Deus, há 12 meses não fazia ideia, nem acreditava ser possível. Agora que eu acredito que consigo, comecei a assistir a vídeos no YouTube, ler livros, fazer cursos e tomar atitudes. Você continua e talvez contrate um treinador, um consultor. A lista do que é possível fazer é interminável. Tudo começa com a mentalidade. Se você se convence de que não consegue, seu cérebro se fecha e nunca encontrará oportunidades, nem buscará por elas. Então, a mentalidade certa é essencial. É aqui que deve aprender a como desenvolver autoestima, como desenvolver confiança, como acreditar em mim mesmo. Não tenho muitos vídeos sobre isso. Sei que você tem. Assistam aos vídeos do Lewis. Então comece por aí. Depois explore mais profundamente. Se o foco é finanças, mentalidade é primordial. Uma vez desenvolvida a mentalidade certa, crie sua base financeira. Entender isso é como pensar em construir uma casa. Para uma casa maior, precisa-se de uma fundação mais profunda. E para um prédio alto, uma ainda mais profunda. Então você tem que começar construindo sua base financeira. E o que isso significa financeiramente é: primeiro, queira economizar 2.000. No mínimo, queira guardar um dinheiro para a poupança o mais rápido possível. Porque agora é algo que 40% a 70% dos americanos não têm. Bem, 40% dos americanos não têm $1.000 para guardar. E cerca de 70% não tem nem $400 para uma emergência. Então, a maioria não tem $1.000 reservados. Então, guardar $2.000. O mais rápido possível. Daí você precisa estancar o sangramento financeiro. Isso significa quitar dívidas de altos juros, como as do cartão de crédito e empréstimos caros, incluindo aqueles com 0% de TAEG, que agora variam de 20% a 25%. Esses precisam ser liquidados logo, pois são empréstimos que drenam suas finanças. Parece que cartões de crédito impedem muito o progresso das pessoas. Olha, cartões de crédito são uma ferramenta. Uma ferramenta. Se for irresponsável com eles, pode ficar preso. Se você tem essa ferramenta sem educação, vai te prejudicar. Eu só uso cartão de crédito. Agora, porque eu sei usar o cartão, o que acontece? Eu não gasto mais do que o habitual, pois uso o cartão de crédito somente como meio de troca. Iria gastar esse dinheiro de qualquer forma. Então, melhor utilizar o cartão por causa dos benefícios como cashback, proteção contra fraude, seguro e upgrades em hotéis. São vantagens por usá-lo ao invés de dinheiro. Trata-se de educação financeira, pois algumas pessoas dizem: meu Deus, essas empresas de cartão de crédito são uma farsa. Elas são vistas assim pela falta da educação correta para utilizá-las. É uma ferramenta. Daí você precisa desenvolver essa educação. Muitas vezes, terá que aprender sozinho porque sua empresa de cartão de crédito não incentiva a educação financeira, porque ganhariam menos dinheiro. Manter as pessoas pobres e financeiramente desinformadas é lucrativo, já que esse hábito, usar o cartão sem parcimônia, enriquece a empresa.
A média de dívida no cartão de crédito nas famílias americanas é de $6.200. Então, se você tem dívida de cartão de crédito na América, provavelmente essa é a sua média. Agora, vamos falar sobre isso. Quais são os juros nisso? Bem, fica entre 15 a 25, 28%. E todo mês você paga isso. Pagando todo mês. Não são 6 mil mensais, mas ao longo dos anos. Se nunca liquidar a dívida, continuará pagando cada vez mais. A taxa de juros do seu cartão de crédito não é fixa, mas sim variável. Assim, se o Federal Reserve elevar as taxas, a do cartão também vai aumentar. Se você, com 21 anos, investir agora $6.200, que corresponde à média da dívida de cartão de crédito familiar, e obter um retorno de 20% ao ano pelos próximos 45 ou 46 anos, se aposentará com $20 milhões e não precisará investir mais nada. Diga outra vez. Se você investir $6.200 hoje e nunca mais investir nenhum centavo, Aos 21 anos, aos 21 anos, com retorno de 20% anual, você se aposentará com 20 milhões. Agora, Jasprit, onde conseguirei esse retorno todos os anos? Você está certo, mas sua empresa de cartão de crédito consegue diariamente. Eles estão te cobrando, então sua dívida no cartão enriquece a operadora. Independente de parecer um golpe, vamos superar isso. Entenda o que se passa e use a seu favor, porque eu recebo dezenas de milhares de dólares por ano de cashback da minha operadora, pois sei como utilizar o cartão como ferramenta. E é aqui que olha. Se não quer usar cartão de crédito, não importa, mas se tem dívida nele, deve pagar, pois está te esfolando vivo agora. Entenda o aspecto da educação financeira. A primeira coisa a fazer é estabelecer sua base financeira. Você tem que economizar dinheiro e quitar essa dívida do cartão. estancar o sangramento financeiro. Isso mesmo. Qual a estratégia para se livrar da dívida de 3 cartões de crédito? Então, Dave Ramsey diz para fazer o método da bola de neve. A menor primeiro, e daí você ganha impulso. E um consultor financeiro pode dizer o contrário, aconselhando a estratégia da avalanche de dívidas. Quitar primeiro os débitos com maiores juros, pois representam um custo maior a longo prazo. Dave Ramsey recomenda o método da bola de neve por ter um impacto psicológico positivo, sentindo as pequenas vitórias que te motivam a quitar mais rápido. Um consultor analisaria os números, aconselhando pagar dívidas com altas taxas de juros primeiro para poupar mais. Qual está certo? Novamente, não direi qual. Faça o melhor para você, pois se estivesse nessa situação, o que não estou, eu gostaria de quitar primeiramente as dívidas com altas taxas de juros, pois é assim que meu cérebro funciona. Eu não preciso das pequenas vitórias. Posso trabalhar a longo prazo. É a mentalidade empreendedora. Sei como funciono, então me entendo. Isso é apenas ser honesto consigo. Se não puder se manter fiel a isso, faça o método da bola de neve. Não importa. Esqueça pagar alguns meses antes. Apenas livre-se disso e quite o mais rápido possível. Estancar o sangramento financeiro e ter uma base de $2.000. Esse é o segundo passo. O próximo, que chamarei de gerenciar dinheiro, é onde você cria um sistema financeiro e começa a investir, porque somente economizar nunca te deixará rico. Suas economias sozinhas não vão te enriquecer por causa do que já discutimos em entrevistas anteriores, principalmente a inflação. Você perde dinheiro na poupança. Se a inflação superar a taxa de juros do banco, suas economias estarão efetivamente te empobrecendo diariamente, pois perdem valor para a inflação. Isso indica que você não deve economizar? Não, mas que deve fazer isso estrategicamente. Você quer economizar por 3 razões: para emergências, para grandes compras, como um carro, uma casa ou um relógio bacana, ou qualquer coisa que deseje adquirir. E terceiro, economize para investir. Se não estiver economizando por uma dessas razões, está fazendo errado, e isso te empobrece. Agora, focamos em economizar para emergências. Quanto você economiza? Isso vai depender da sua tolerância ao risco. Queira economizar de 3 a 12 meses do valor das despesas, e a quantia depende de onde está na vida e de quanto risco está disposto a assumir. Se pensa, ei cara, tenho 25 anos, não tenho responsabilidades financeiras. Não preciso de tantas economias. Tudo bem. Economize alguns meses de despesas e é isso. Invista de forma mais agressiva. Se você diz, ei, tenho uma família, tenho filhos, tenho um cônjuge, não quero assumir todo esse risco. Então economize 6 meses,
9 meses, 1 ano de despesas, porque isso vai te dar a tranquilidade de ter um dinheiro extra guardado. Então vai depender da sua tolerância ao risco e do que você quer. Mas, nesta etapa de liderar seu dinheiro, é preciso entender que há mais em colocar seu dinheiro de lado do que apenas economizar. Também é ideal fazer seu dinheiro trabalhar para você. E a melhor maneira de fazer isso é criar um sistema onde, não importa quanto dinheiro você esteja ganhando, você vai investir e economizar proporcionalmente e continuamente baseado na sua renda. O que isso significa? Basicamente, você pode seguir a regra de uma porcentagem, o plano 70, 15, 10. Ou seja, a cada dólar ganho, gaste no máximo 70 centavos, invista pelo menos 15 e poupe no mínimo 10, independentemente da sua renda. A única mudança, após atingir a meta da reserva de emergência, é direcionar o dinheiro para investimentos, em vez de economizar para a emergência, já que alcançou o montante desejado. Sim. E agora, não importa se você ganha 40 mil, 400 mil, 4 milhões ou 40 milhões, você segue o mesmo e vive abaixo das suas possibilidades. Além disso, está sempre colocando dinheiro para seus investimentos. Como mencionado, é possível investir esse montante passivamente ou escolher investimentos específicos. Você pode depositar em uma conta bancária, buscar uma propriedade para alugar ou um negócio e ações baratas para adquirir. Isso agora depende dos seus objetivos de investimento. Onde investir? Como aplicar seu dinheiro? E é aí que a educação te ensina. Você enriquece com o dinheiro investido. Suas economias te protegem em emergências. O dinheiro para gastos te permite viver bem e ter coisas boas. E agora, vamos ver como viver mais e melhor ganhando mais dinheiro em breve. Mas agora, o investimento passivo é a forma mais acessível para começar a investir. E então, em que se investe? Certo? Porque estamos discutindo sobre como investir no mercado de ações. Existem fundos como os de índice e ETFs que permitem investir em grupos de empresas com algumas diferenças. Eu prefiro ETFs pela sua conveniência, pois ao investir em um símbolo de cotação, você adquire fundos negociados em bolsa. Por exemplo, se você quisesse investir no mercado de ações em geral, há um fundo, um ETF chamado VTI. Não estou dizendo onde investir, só dou exemplos. VTI é um ETF do mercado acionário total que, ao investir, expõe você ao mercado de ações dos Estados Unidos. Está diversificando interesses. Se diversificando no mercado de ações, não em distintas classes de ativos no mercado de ações. Por exemplo, invista no S&P 500, constituído pelas 500 principais empresas. SPY é um ETF que proporciona essa exposição. Se deseja aplicar no Dow Jones, o fundo mais debatido, ele representa 30 grandes corporações. DIA é um ETF muito popular que te dá exposição completa a isso. Você pode investir em 3 ações que valem por centenas com esses investimentos. Esses 3 foram expostos a centenas, não milhares. Você só precisa investir nas 3 coisas: configurar e esquecer. Você pode configurar lembretes automáticos. A chave é investir tanto na alta quanto na baixa do mercado, sem mudar a estratégia. Mesmo se o mercado cair, continue a investir. A única alteração seria possivelmente comprar mais, porque com a retração do mercado, enquanto muitos vendem e fogem em pânico, temendo a desvalorização do investimento, é a hora de investir e comprar agressivamente, aproveitando os preços em promoção. E isso exige uma mudança de mentalidade. O que você quer investir e por quanto tempo? Se é a longo prazo, por que se preocupar com os próximos 2 meses ou anos? Seu investimento é para 20 anos. Chamo de uma década de sacrifício. Se deseja ser verdadeiramente rico, não simplesmente, estou bem financeiramente, mas rico de fato, deve investir na década de sacrifício. Trabalhe mais, gaste menos, assim terá mais recursos para investir. A maioria não aceita abrir mão de luxos imediatos, como um cinto Gucci, em favor de investimentos. Não dá para exibir minhas carteiras de ações ou imobiliária como faço com meu cinto Gucci, e a maioria prefere as aparências do que a coisa real que te enriquece, e isso reflete a mentalidade. Sua mente deve estar focada em quer saber, eu quero ser rico. Isso é difícil porque agora, em primeiro lugar, você tem que estar convencido disso. E pode ter um cônjuge, você pode ter filhos, e isso significa que vocês todos têm que estar na mesma página financeiramente, certo?
Porque dinheiro é um jogo de equipe. Se você pensa em construir riqueza sozinho, enquanto o cônjuge gasta tudo, ele vai te puxar para trás. Deve-se estar alinhado mentalmente. Eu, meu cônjuge e filhos na mesma página. Vamos construir nossa riqueza, algo inédito, juntos. E essa é a mentalidade onde agora acredito que posso fazer, eu vou fazer, e você começa a investir nesse sacrifício. Então, falamos em investimento passivo. Depois vem o ativo. E também menciono que pode fazer ambos. Eu faço ambos. Qual é o exemplo para você? Eu invisto meu dinheiro em 5 lugares. Em negócios próprios e startups, eu invisto em imóveis, invisto em ações, um pouco em criptomoedas, que são mais especulativas, e cerca de 2% do portfólio total em ouro físico. Assim, meu ouro, minha criptomoeda e alguns dos meus investimentos valiosos no mercado de ações são passivos. Ou seja, isso acontece automaticamente para minhas ações toda semana, para cripto todo dia e para o ouro todo mês. É um investimento automático, passivo e muito consistente. Eu não mexo nisso. O dinheiro é automaticamente retirado diretamente da minha conta corrente e então investido. E no seu banco, é possível configurar parâmetros para isso automaticamente? Sim. 2 locais específicos para investir. Exatamente. A tecnologia tornou os investimentos bem mais acessíveis. Todos esses bancos fazem isso ou quais são os principais? Muitos bancos permitem mover dinheiro entre contas. Para contas de investimento, será preciso uma corretora específica. Existem várias que oferecem esse serviço e você pode encontrar o que procura, especialmente se quer investir na bolsa de valores. Várias corretoras agora permitem investir no mercado de ações por esse sistema passivo. Basta encontrar a certa para você, o que pode depender do país onde está e da interface que prefere, tornando tudo muito acessível. É muito mais fácil agora do que há 10 ou 50 anos atrás. Certo? Não somos afortunados de poder fazer isso agora. No lado ativo, é aqui que invisto nos meus próprios negócios. Invisto em imóveis e em ações. Você investe em fundos imobiliários ou faz seus próprios investimentos em prédios? Já investi em fundos imobiliários, mas a menor parte. Provavelmente 99%, e alguma coisa disso é de fato em imóveis físicos que compro pessoalmente. E agora, ao falar sobre investimento ativo, o que significa? Significa que você está buscando e alocando dinheiro em oportunidades de investimento. E é aqui que a pesquisa é importante. Por exemplo, eu invisto em meus negócios e também em algumas startups, que é muito arriscado, pois 9 de cada 10 falharão estatisticamente. Então eu sei que quando invisto meu dinheiro nessas startups, uma grande parte desse dinheiro provavelmente nunca verei novamente. Mas meu objetivo é agora que uma pequena parte dessas startups em que invisto vai crescer muito, e então isso compensará as outras perdas. Sim. No setor imobiliário, busco um fluxo de caixa que financie o estilo de vida. Isso significa que, possuindo um ativo gerador de renda, recebo dinheiro mensalmente em minha conta sem trabalhar ativamente, pois tenho uma empresa que gerencia meus imóveis e um sistema estabelecidos. Não preciso trabalhar para ganhar esse dinheiro. Compro as propriedades, reformamos com empreiteiros, realizamos inspeções corretas e entrego as chaves ao gerente. Meu trabalho se encerra. Agora todo mês tenho dinheiro depositado na minha conta bancária e, trimestralmente, recebo relatórios financeiros mostrando o desempenho dos meus imóveis. Assim, não necessita de minha intervenção direta, mas ainda reviso as finanças e os próprios imóveis. Ainda observo as ações do gerente da propriedade, mas não preciso trabalhar para ganhar esse dinheiro. Devo dizer que enfrentei muito trabalho, tempo, dores de cabeça e erros para aprender a maneira certa de fazer isso. Como não vim de uma família de investidores imobiliários, precisei aprender sozinho. E foi muito estressante. Muitas pessoas na internet fazem parecer que investir em imóveis é esse santo graal. Vá comprar alguns imóveis e você vai estar nadando em dinheiro. Pois é. Comprar um imóvel por conta própria é quase como ter um emprego integral para gerenciá-lo. Fazendo aluguéis de curta duração, como o Airbnb, você estará sempre limpando, promovendo e lidando com questões, ou terá que pagar alguém para fazer isso. Mas no final, você deve lidar com os impostos, despesas, consertos e regulamentações. Então, como investir para que isso não se torne uma perda de tempo e um outro emprego, mas sim
um fluxo de caixa mais passivo. Isso é sequer possível com imóveis? Eu só posso falar das minhas experiências, pois para mim foi uma enorme perda de tempo. Era um trabalho integral. Era mais que um emprego integral. E o estresse? Não conseguia dormir devido aos muitos problemas com os quais eu lidava. Por que está no mercado imobiliário hoje se isso causou tanto sofrimento antes? Bem, veja, se começa com uma visão, não é? Como empreendedores é preciso um pouco de loucura. Não se sabe como algo vai dar certo, mas dedica-se horas a fio. Abre-se mão do sono noturno, sacrifica-se férias, deixa de conversar com a família, porque acredita que vai dar certo. Foi assim no ramo imobiliário. Sou conhecido por ser meio burro e sempre fui assim. Acredito tanto numa ideia que estou disposto a fazer grandes sacrifícios e persistir. Aos 19 anos, quando investi em imóveis e comprei minha primeira propriedade, fiz isso sozinho, pois disse ao meu pai que queria investir. Cresci numa casa indiana tradicional. Meus pais são imigrantes do Punjab. Vieram para este país com muito pouco. Você sabe dançar a Bhangra. É nossa dança. Estávamos conversando sobre Bhangra antes da entrevista. É uma dança tradicional. Mas meus pais vieram para cá com muito pouco e eles queriam que eu fosse médico. Era muito rígido que eu tinha que ser médico. Não havia outra opção. Então, qualquer coisa que não fosse relacionada à medicina era completamente proibido. E ao se tornar advogado, decepcionou eles. Para meus pais, foi um grande sacrifício eu me tornar advogado. Mas isso aconteceu antes de eu advogar, quando anunciei meu interesse em imóveis. Meu pai ficou perplexo, ainda que eu estudasse para medicina e planejasse investir em imóveis. Com dinheiro poupado, trabalhando com eventos na faculdade, tive essa ideia. Meus pais não sabiam, mas eu estava ganhando dinheiro e quis investir em imóveis. Meu pai falou: "Você está sendo burro. Vire médico, depois se preocupe com o resto." Pensei, ok, vou fazer algo à parte aqui. Quanto foi o seu primeiro negócio? Comprei um pequeno condomínio. Cerca de 3 a 4 anos antes da aquisição, fora vendido por aproximadamente 150 mil. Passou por execução hipotecária e os bancos pediam $8.400. Cara, você ganhou na loteria. Eu fiz uma oferta de 4 mil. Caramba! Eu não sabia o que estava fazendo. Fiz uma oferta de 4 mil. Eles propuseram 7 mil e eu recusei, pois não era o que ofereci. Logo, outra pessoa quis comprar o imóvel. O banco informou sobre outra proposta na mesa. Dê seu melhor lance agora. Para a perspectiva, eu não sabia que era um bom negócio aos 19 anos, pois não entendia nada sobre dinheiro. Haha, 5 mil para alguém de 19 é tudo. Eu não sabia nada sobre investimentos. Não sabia o que era investimento passivo e só tinha lido sobre. Agora estou aprendendo sozinho, lendo livros, pois não conhecia ninguém no imobiliário, nem que era possível investir nele. Ok, alguém está fazendo uma oferta. Meio que gostei dessa oferta, pois já tinha visto outras propriedades. Pensei então, e se oferecesse 8 mil? Vamos ver o que acontece. O banco aceitou minha oferta, a outra pessoa tinha oferecido menos. Comprei por 8 mil, gastei alguns milhares em reparos, depois anunciei a $600 mensais. O lucro variava entre $250 a $300, o que é ótimo, certo? Isso reflete a beleza do setor imobiliário. O problema é que foi difícil, pois eu era inexperiente. Contratei um gestor, e não posso afirmar com 100% de certeza, mas não sei se ele tinha licença. Certo. O inquilino se mudou sem contrato de aluguel. Era totalmente louco e tinha meu número. Indo para a aula, lembro que ao sair da aula de química ou física, recebia longas mensagens de áudio dele dizendo que o mundo ia acabar. Ele dizia: "Essa propriedade vai pegar fogo." Então, me perguntei o que ocorria. Chamei um eletricista, fomos lá após muitos problemas e levei um envelope com $50 para o inquilino, porque fiquei com pena dele. O eletricista começou a inspecionar. Ele disse calmamente: "Sim, a sua lâmpada está queimada, mas é só trocar rapidinho." Só isso. Só isso. Houve uma vez que estavam cortando pepinos na bancada. Erraram o alvo e acabaram arranharando a bancada. A inquilina me liga chorando porque precisa de uma nova. Nossa. Eu dei a bancada a eles, pois não sabia o que estava acontecendo. Então, enfrentei inúmeros problemas. Aquele foi só o primeiro. Diria que 3 foram minha curva de aprendizado, enquanto eu trabalhava integralmente. Estou ao telefone buscando contratados e os advogados certos. Fui enganado por advogados e cometi todos os erros possíveis.
Por que continuou trabalhando com imóveis depois disso? É aí que você vê a minha burrice. Bem, eu lia livros e as pessoas falavam sobre como investidores têm milhares de unidades imobiliárias. Eu pensava, como alguém lida com tantos inquilinos? Impossível. Deve haver um sistema. Eu precisava desvendar esse mistério. Como aprendo este sistema? E essa foi minha jornada, aprendendo, e foi bastante dolorosa, cara, e estressante porque o terceiro negócio literalmente esvaziou minha conta bancária. Tava conversando com minha esposa sobre isso. Aquele terceiro negócio foi tão estressante por cometer todos os erros possíveis. Falo sobre isso no YouTube. Foi meu pior investimento imobiliário. Comprei porque meu empreiteiro disse que era uma boa oportunidade. Ele me disse, olha, poderíamos reformar por pouco dinheiro. E porque era uma boa oportunidade, eu poderia ganhar muito dinheiro com isso. Então ele disse, nem se preocupe em fazer uma inspeção na propriedade, apenas compre. Foi o que eu fiz, confiei nele, certo? Comprei a propriedade, dei o dinheiro a ele, ele fugiu com o dinheiro. Eu não sabia que ele queria o dinheiro porque estava com problemas financeiros. Daí, essa propriedade descobri, tinha muitos defeitos ocultos. Tivemos a prefeitura vindo ver a propriedade, e os reparos custaram muito mais do que o próprio imóvel. E então eu realmente estava em apuros porque queria alugar essa propriedade. Minha conta, a conta dessa propriedade, literalmente ficou negativa, e tive uma taxa de cheque especial nessa conta, a qual eu não tinha dinheiro para pagar naquele momento porque estava colocando todo o meu dinheiro nisso. E como eu disse antes, eu estava no negócio de festas e eventos, que era um negócio com dinheiro em espécie. Então eu tinha literalmente uma bolsa de dinheiro no meu quarto. Então recorri ao último recurso, tirei o dinheiro da bolsa e dei para o empreiteiro. Pensava, cara, temos que acabar isso. Preciso lucrar com esse imóvel, pois não conseguia vendê-lo, obter um certificado de ocupação ou alugá-lo. Estava tão preso. Que bom que eu tinha o dinheiro, mas foi difícil. Essa foi minha aula prática da vida real. Aquele negócio me ensinou o equivalente a anos de experiência em imóveis, uma única propriedade. Aprendi o que não fazer. A partir daí, consegui estabilizar. Eu fiz mais dinheiro em outros empreendimentos. Eu estava ganhando dinheiro para comprar imóveis. Era isso. E perdendo no mercado imobiliário? Perdi dinheiro em imóveis, mas estava aprendendo. Esse foi meu processo. Não mudaria porque aprendi muito e foi muito estressante. Perdi bastante sono naquele período. Então, ao comprar um imóvel agora, como maximiza o retorno, economiza tempo e energia e minimiza o estresse? Qual é a abordagem? Se pensa, ok, adquiro imóveis de uma única unidade, apartamentos, compro duplexes, quadriplexes, trabalho com outro investidor e compro um negócio maior? Qual é o processo de pensamento para adquirir um negócio e organizar para que não exija tanto do seu tempo na gestão? Claro, então, primeiro preciso saber o retorno do meu investimento. Minha regra é buscar um retorno anual de 7% sobre o capital. Isso significa que para cada dólar investido, espero um fluxo de caixa de 7 centavos, que é o dinheiro que recebo na conta após as despesas, não relacionado à valorização. Eu analiso essas finanças buscando um retorno de 7% sobre o capital. Daí preciso verificar onde estou investindo e prefiro áreas em ascensão, com potencial de crescimento. Busco populações estáveis ou em alta. Uma rápida pesquisa no Google sobre qualquer cidade vai revelar a tendência populacional. Tudo ficou tão fácil. Quais são as 3 principais cidades em ascensão que também não estão com preços exorbitantes no momento? Vamos ver em 24 meses, já que estamos passando por essa correção imobiliária. Então, veremos para onde vão os juros, porque eles vão influenciar os preços dos imóveis. Mas preste atenção aos juros. Geralmente, quando sobem, os preços das propriedades caem. Então, rediscutiremos isso. O que acha que vai acontecer com as taxas de juros no próximo ano? Bem, o Federal Reserve diz que vai aumentar as taxas de juros e, se continuar, empurrará a economia para uma grande dificuldade. E ele diminuiu recentemente, né? Então, taxas de financiamento e de juros são coisas diferentes. As taxas de juros definidas pelo Federal Reserve são chamadas de taxas de fundos federais. Essa é a taxa de juros que um banco paga a outro quando eles emprestam dinheiro um ao outro. Quando você compra uma caneca da Amazon, ela compra do fabricante por um preço mais baixo.
Depois a vendem com uma margem de lucro. Os bancos têm a taxa de fundos federais, semelhante ao preço de atacado. Daí, eles sobem o preço, na forma de taxa de financiamento. Assim, as taxas de fundos federais, a taxa do Fed, podem influenciar o preço das taxas de financiamento. As taxas de juros podem diferir das de financiamento, certo? São diferentes das taxas de financiamento. Quanto está a taxa de juros atualmente para as taxas de financiamento? A taxa de juros versus a taxa de financiamento. A taxa de fundos federais atual gira em torno de 5%, um pouco abaixo disso. As taxas de financiamento rondam 6% para financiamentos fixos de 30 anos. Para onde vamos agora a partir daí? O Federal Reserve busca combater a inflação. Isso é bem sério. É um problema super sério e já discutimos em outras entrevistas. Não detalharei o que é inflação ou por que acontece. Temos um sério problema inflacionário. Se não resolvido, arriscamos uma grave crise cambial, o risco de potencial hiperinflação e nossa moeda pode perder o status de reserva. Então, é uma questão séria reduzir a inflação porque sim, uma recessão é ruim. Uma crise cambial é ainda pior. É por isso que o Banco Federal Reserve está trabalhando para aumentar as taxas de juros, pois isso reduz a inflação. Eles estão procurando aumentar as taxas de juros. E quanto às taxas de financiamento? Isso aumenta as taxas de financiamento. Aumenta. Mas a elevação das taxas de juros desacelera a economia, já que empréstimos ficam mais caros e poucos querem tomá-los. Com menos compras, e lembrando do que foi dito há poucos minutos, gastar é benéfico para a economia. Taxas de juros mais altas diminuem os gastos. É ruim para a economia. Nosso sistema econômico quer que as pessoas gastem. Eles desejam que você esteja endividado e gastando. Fundador da Quincos. E sabe o que mais choca na história dele? Vendeu a empresa por 2,4 bilhões. Virou bilionário. Mas a parte decepcionante, ele era incrível. Eu admiro muito o Sr. Ofélia, mas ele disse que esteve estressado por 34 anos. Tava estressado todo dia, ele contou.